Sem dúvidas, o ser humano possui algo que o diferencia dos demais animais. Tudo começou com o polegar opositor, que permitiu aos nossos ancestrais criar ferramentas. Essas mesmas ferramentas impulsionaram nosso desenvolvimento, transformando a maneira como interagimos com o mundo. Um exemplo simples de ferramenta que foi essencial é a enxada. Ela possibilitou a agricultura, permitindo que nos fixássemos em um local sem precisar buscar alimento constantemente. Ou então, um exemplo ainda mais impactante: armas como lanças, arcos e flechas mudaram nossa capacidade de caça e defesa. O fogo, talvez a ferramenta humana mais importante, foi outra grande descoberta. Redefiniu nossa relação com o ambiente e nos guiou a novas descobertas. Coloco ênfase na palavra ferramenta e o motivo logo estará claro. Atualmente, em pleno século XXI, a humanidade avança exponencialmente com a tecnologia, atingindo patamares antes inimagináveis, como a computação quântica. A Microsoft, por exemplo, anunciou recentemente a primeira unidade de processamento quântico, o Majorana 1, e que talvez possa revolucionar a própria computação quântica atual. Irei abordar melhor esse tema em um vídeo próximo. Contudo, é neste momento que nossa sociedade global enfrenta um enorme dilema, no mínimo curioso. A inteligência artificial, estaria ela marcando o fim da arte como a conhecemos? Bem, a resposta é sim. Ou melhor, isto é apenas para a arte como conhecemos hoje, mas talvez isso não seja algo de todo ruim. A questão é, essa não é a primeira vez que vemos algo assim acontecer. A arte sempre foi um reflexo da sociedade e de suas transformações, nunca um conceito absoluto e estático. Ao longo da história, a arte passou por inúmeros movimentos, muitos dos quais enfrentaram resistência. Obras foram ridicularizadas, artistas marginalizados, e a igreja e instituições tradicionais exerceram forte influência sobre o que era ou não considerado arte. Um exemplo clássico disso é Vincent van Gogh, um dos maiores nomes do expressionismo. Suas pinturas, marcadas por emoções intensas e pinceladas vibrantes, são hoje vendidas por milhões. No entanto, em vida, ele mesmo chegou a vender apenas um único quadro, o Vinhedo Vermelho. Que a arte sofreu muito preconceito, isso já é um fato conhecido de longa data. Mas mesmo com todas as críticas, a arte continuou evoluindo, até chegar em um período que, em minha opinião, simplesmente mudou completamente o entendimento da arte em geral. O período em questão foi o dadaísmo, um movimento artístico muito controverso. Isso pois o mesmo redefiniu que tudo poderia ser considerado arte, desde uma paisagem natural até mesmo um mictório, como fez Marcel Duchamp. Ou talvez uma banana colada na parede com uma fita adesiva. Estranho. A IA é um grande dilema justamente por gerar artes completas em poucos minutos. Trabalhos que levariam horas se fossem feitos com arte tradicional. Mas levando em consideração o conceito de arte, segundo a inovação que foi o próprio dadaísmo, por que será então que estas artes geradas por IA não são consideradas artes de verdade? Quanto a essa afirmação, um dos argumentos amplamente utilizados é que não há nenhum esforço quanto à execução das artes feitas por IA, e que a tecnologia ainda irá tirar o emprego de inúmeras pessoas. Essas pessoas não estão completamente erradas quanto a isso, mas afirmar que a tecnologia irá simplesmente tirar o emprego de diversas pessoas também não é completamente correto. Sabe, não sei se já contei essa história, mas eu mesmo sou apaixonado por jogos, em específico Chrono Trigger, um JRPG clássico que conta uma história fantasiosa e incrível. Esse jogo, e diversos outros de sua mesma época como Mario e Sonic, utilizavam de um estilo de arte único e que somente era possível através da tecnologia, a pixel art. Isso devido à tecnologia que era limitada na época, e que não conseguia exibir imagens tão detalhadas quanto as de uma fotografia ou de quadros artísticos. Esse estilo me influenciou tanto que hoje em dia eu mesmo produzo artes por hobby nele, quando me sobra um tempo extra. Bem, se o problema não é a tecnologia em geral, então o problema verdadeiramente é apenas a IA? Não? Sim, isso realmente faz sentido, afinal, é ela responsável por criar artes geradas com base em outras artes reais roubadas de artistas, mas ainda assim, existe algo que não está completamente correto. Pense bem,
A inteligência artificial por si só não possui vontade própria, pois a mesma é uma máquina e pensa apenas com base nos comandos entregues a ela. Ou seja, é necessário ter alguma pessoa operando a mesma para que essas artes sejam feitas, da exata mesma forma que uma enxada jamais irá arar a terra por vontade própria, ou um pincel sair voando da mão de um pintor e criar um quadro do absoluto nada. E existe um motivo muito simples para isso. Todas essas coisas que eu citei são ferramentas. Andy Clark e David, em seu artigo Extended Mind, publicado em 1998, abordam e desenvolvem alguns pontos muito interessantes quanto ao assunto. A mente humana é composta de diversos processos cognitivos, isto é, de forma simplificada, o raciocínio humano. Às vezes, devido a limitações físicas do próprio cérebro humano, como a nossa memória de curto prazo, ele transpõe parte de seu processamento cognitivo no ambiente, a fim de simplificar e reduzir o consumo de memória e processamento. Isto funciona pois o funcionamento do interior humano e o ambiente ao seu redor estão diretamente relacionados. Não é possível existir um ser humano sem um ambiente que ele possa se relacionar. Um exemplo bem simples disso é quando tentamos realizar uma operação matemática muito extensa de cabeça e não conseguimos. Mas, quando passamos isso no papel, conseguimos realizar a mesma operação com uma facilidade abismal. Essa mesma lógica de transposição observada com o processamento cognitivo humano no ambiente através de artifícios também pode ser observada com a criação de ferramentas que auxiliam e reduzem o esforço na execução, ou que podem até mesmo ampliar a capacidade humana quanto à execução de tarefas. Pense bem, é muito mais fácil pintar um quadro usando um pincel do que os próprios dedos. E o mais curioso de tudo isso é que, devido ao fato de o ser humano estar em constante mudança e evolução, suas ferramentas também são alteradas com o passar do tempo. Começou pelo pincel, surgiram então tintas a óleo, aquarelas, giz de cera, lápis coloridos, até chegar nas mesas digitalizadoras. Quem sabe, talvez a IA não possa ser o próximo passo para os artistas. Pense bem nas maravilhas que artistas com anos de experiência poderiam fazer com uma ferramenta dessa em mãos. Ou, ainda melhor, artistas novatos usando da IA para se obter referências ou sketches de posições mais difíceis para treinarem. Bem, infelizmente, ainda é muito cedo para se ter certeza sobre isso. A IA é muito nova e as pessoas por trás de sua criação estão usando artes de maneira inapropriada de outros artistas, e isso não levando em consideração os artistas que usufruem dela para produzir artes o mais rápido possível e, com isso, tirar algum ganho através de um trabalho com pouco esforço. Mas, talvez, coisas boas possam acontecer. Tenham esperanças. Observem por um outro ângulo. Até mesmo uma faca pode ser utilizada para causar o bem, ou o mal. Quem dirá a tecnologia? Tudo depende da forma que você está disposto a utilizá-la. O importante é ter consciência de suas ações e entender que, até mesmo a mais simples das coisas pode mudar a ti e a todos ao seu redor. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixem um comentário e se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos que irei lançar. Lembrem-se, mantenham a mente aberta, foco e resiliência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.